Olá, seja bem-vindo à aula 6 do curso de Criptomoedas 2023 Lobo Cripto Oficial. A partir dessa aula, damos início ao módulo 2, que será a introdução à análise gráfica. Vamos com calma mostrando o básico de análise gráfica para irmos avançando durante as próximas aulas. Por isso, se você está chegando direto nessa aula, recomendo que assista às aulas anteriores, pois a partir de agora vamos mesclar todo o conhecimento adquirido. Foram 5 aulas anteriores e o link para a playlist dos vídeos dessas aulas estão aqui abaixo na descrição. Lembra você que esse curso é totalmente gratuito. A única coisa que eu peço é que deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e se você não for inscrito no canal, que se inscreva para acompanhar as próximas aulas. Eu não tenho nem o fim do curso ainda para vocês terem uma ideia. Vai ser muito conteúdo. Eu vou tentar transmitir todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de anos nessas aulas. Então siga acompanhando. Então vamos começar do básico agora, indo já para a prática, mostrando aqui o gráfico. O que é, então, análise gráfica? A minha concepção de análise gráfica é o comportamento humano no mercado. Porque se a gente pensar aqui cada período de alta e de baixa, por trás há o comportamento humano de pessoas que estão comprando e vendendo seus ativos, o que faz movimentar um mercado. E o gráfico ele te conta uma história. O que eu posso falar do gráfico do Bitcoin aqui? Estamos num gráfico diário. Então posso começar a contar a história que o gráfico está me dizendo, que aqui no dia 10 de novembro de 2021, estávamos aqui na região de 69 mil dólares. E aí começou a perder pontos importantes de suporte e resistência e o movimento foi caindo. Com isso, as pessoas agindo no mercado começaram a vender seus ativos, o que gera mais queda no mercado. E se prolongou até o dia de hoje, que estamos aqui num fundo na casa de 16.845 dólares. Então podemos afirmar que a análise gráfica não é só o que mostra os candles. Candles são essas velas que aparecem aqui. Como estamos no gráfico diário, cada vela dessa corresponde a um dia. Então, a análise gráfica não se restringe apenas ao que está sendo mostrado no gráfico. Está por trás também todo um sentimento do mercado, de pessoas que em alguns momentos viram uma oportunidade e entraram. Quando muita gente faz a mesma coisa, o gráfico responde da mesma forma. Se muita gente estiver entrando agora, o Bitcoin pode ter aqui um pump. Pump é um movimento de alta forte. Então, isso demonstra o gráfico. O gráfico ele traduz o que as pessoas estão fazendo, vendendo e comprando seus ativos, mostrando aqui nessas velas o que está predominando. Num dia que está vermelho aqui, é um dia de queda. Então, predominou no comportamento das pessoas no mercado a venda. Então, muita gente vendeu aqui. Um dia que está verde, predominou o comportamento de compra. Pessoas estavam acreditando aqui, mas não foram tantas ao ponto de daqui, onde estou mostrando o gráfico, levar aqui para cima e voltar para uma tendência de alta. Então, o que acontece? Nos próximos dias, as pessoas acabam saindo das operações, vendendo seus ativos, que faz que caia novamente. Então, esse é o conceito básico do que é uma análise técnica, uma análise gráfica. É tentar interpretar o comportamento humano através dos padrões gráficos que se formam no decorrer do tempo. Então temos a história aqui do Bitcoin. Se pegar aqui, ó, vamos ver quando começa esse gráfico que estamos. Ó, estamos mostrando aqui, ó, 2016 e vai embora. Eu teria que colocar aqui no gráfico semanal para achar mais fácil, ou no mensal melhor, para a gente achar mais fácil o tempo aqui, ó, olha só. Estamos aqui desde 1º de julho de 2010 nesse gráfico. O que a gente repara nessa história toda de 2010 até hoje no Bitcoin? Que há momentos que o Bitcoin começa a subir, daqui a pouco sobe mais forte, forma um grande ciclo de alta. Dessa movimentação aqui, ó, vamos pegar
De 1º de maio de 2016 até aqui esse topo foi 3.803% de alta. E esse topo foi no dia 1 de dezembro de 2017, um ano e meio. O que aconteceu depois? Queda no mercado. Pessoas aqui, quando viram os padrões gráficos, começaram a vender seus ativos, pois estavam indicando sim uma queda. Então, padrão de reversão de tendência. Tudo isso a gente vai conhecer aqui no curso, tá? Mas estou trazendo alguns detalhes para a gente entender melhor a análise gráfica. E aí essa queda se prolongou até janeiro de 2019. Olha só, no topo de 1º de dezembro de 2017, vem um fundo 1º de janeiro de 2019. E aí começa a ter um novo ciclo de alta, que não foi tão forte dessa vez, fez um topo menor do que o anterior, corrigiu um pouquinho novamente, e depois aqui, em outubro de 2020, veio a grande alta, que trouxe o preço do Bitcoin até os 69 mil dólares, e desde então está em queda. Essa é a história que o gráfico conta. Além disso, quando a gente reduz o tempo gráfico, não se preocupe com o tempo gráfico, que vai ter aula sobre isso, tá? Mas quando a gente reduz o tempo gráfico, a gente começa a perceber aqui pontos em comum. Por exemplo, esse ponto que vinha aqui desde 30 de novembro de 2022. Bitcoin batia aqui e subia, perdeu um pouquinho aqui, subiu de novo, foi muito mais alto. Quando perdeu essa região, veio mais para baixo. Então aqui mostra que é uma concentração de operações. Aqui, ao decorrer do tempo, considerando do dia 29 de novembro até hoje, teve muitas operações nessa região. Então ele é um ponto que a gente pode chamar de suporte quando estamos acima, né? Quando vem de cima, aqui seria um suporte, e quando estamos vindo de baixo, se chama resistência, porque muitas vezes ele bate aqui, ó, não consegue romper, vem mais para baixo, aí chega aqui de novo no mesmo ponto, não consegue romper, vem para baixo, ou seja, é uma resistência. O preço não consegue evoluir daqui, porque tem muita gente que chegando nessa região, já pelo comportamento anterior, acaba vendendo os ativos e faz com que o mercado caia. Então predomina uma força vendedora e o mercado cai, respondendo o que as pessoas fizeram no mercado. Com isso, a gente chega numa conclusão que com a análise gráfica, a gente primeiro tem que compreender os movimentos do passado para tentar prever o que acontece no futuro. Só que a análise gráfica não é previsão. A gente trabalha aqui com probabilidades. Então, primeiro ponto que você tem que ter em mente de análise gráfica não é previsão do futuro, são apenas probabilidades que, estudando o passado aqui do gráfico, a gente chega em algumas conclusões. Alguns padrões gráficos se formam e eles se repetem tanto que gera uma probabilidade. Então a gente fala, quando surge determinado padrão, a probabilidade maior é de ir para cima. E aí a gente entra em operações acreditando nessa movimentação. Só que o mercado ele não é totalmente racional e exato. Então por isso a gente fala probabilidade maior de acontecer algo. Então primeiro ponto que você tem que ter em mente. Segundo ponto é que você tem que ter uma consistência nas suas operações para um longo prazo. O que isso quer dizer? Que não adianta você querer operar o tempo todo, como tem gente que fala assim, eu opero todos os dias, ganho 2%. Eu acho que a história não é bem por aí, porque nem sempre a gente acerta essas movimentações. Então, por isso que a aula de proteção de patrimônio que a gente já teve, de operações, começa a falar sobre isso. Ok, eu acredito que aqui terá uma alta, por exemplo, vou entrar. Mas caso eu erre a operação, aonde que eu tenho que colocar minha saída? Aonde que eu tenho que vender para não perder tanto? E aí volto lá para o gráfico diário para destacar um ponto. Puxar aqui lá para cima, vamos lá nos 69 mil dólares novamente. Olha quanta queda foi, né? Então por isso que estamos aí num tempo muito bom para quem está iniciando
e sofredor para quem já é mais antigo, né? Mas enfim, o mercado é isso. Sofredor também porque muitas vezes as pessoas não operam da forma correta. Por exemplo, vamos aqui, ó, 69 mil dólares deixou agulhada. Aqui já era claro com essa agulhada, e esse candle que fechou no dia 10 de novembro de 2021, bem mais para baixo, que poderia acontecer uma reversão de tendência. Se eu estivesse aqui com um grande lucro, onde que eu colocaria a minha saída? Eu colocaria abaixo desse grande candle aqui. Porque quando temos grande candle, significa que o volume predominante foi de compra e que foi muito forte, normalmente com um volume grande. Por isso gera um candle desse tamanho, que é essa vela. Então colocaria abaixo daqui, então em 63.201 dólares. Com isso eu protegeria meu patrimônio, porque olha só, no dia que perdeu aqui, que foi no dia 16 de novembro de 2021, veio uma queda mais forte ainda, que rompeu os fundos anteriores. E só não sabia aqui, só não prestou atenção que aqui era um movimento de reversão, quem desconhece ou quem não quis ver. Porque nessa época, eu não tinha vídeos ainda no YouTube, mas eu ficava acompanhando alguns YouTubers que eu considerava bons. Pouca gente falava sobre padrão de reversão. Falava, o Bitcoin vai segurar nesse fundo aqui e daqui vai bater não sei tantos mil dólares lá para cima. Chegaram a cogitar até 200 mil dólares valeu o Bitcoin naquela época. 160, 200, tinham várias teorias. Então, é uma coisa absurda. Nesses momentos, quando a gente vê as pessoas falando, quando já está grande aqui o movimento, quem tem conhecimento, olha só, uma grande pernada de alta aqui. Já tinha feito um recuo, seria uma correção, porque estava esticado. Sobe de novo, faz mais um topo bem perto da região, aqui era previsível. A gente sabia que não ia durar eternamente. Acho que não precisa ser nem tão esperto para saber que uma alta infinita não existe. Vai ter ciclos, né? Para quem já acompanhou a história, então eu sou de 2017. Eu já vivi vários ciclos de alta e de baixa. Então é normal para o mercado isso daí, um ciclo de alta e de baixa. Assim como é na bolsa de valores, nas ações, normal. Então é isso que eu quero chegar à conclusão com você, que se não tiver gerenciamento de risco, você perde muito dinheiro. E olha só, considerando aqui que eu falei que colocaria em 63 mil dólares, até 16 mil dólares, foi muita queda. Foi muito prejuízo para quem segurou o tempo todo. Mas aí você pode perguntar, mas é difícil segurar o tempo todo, porque chega aqui, ó, vamos supor, se eu vendi aqui, que nem eu falei, em 63 mil dólares, aí ficou indo para o fundo. Chega nessa subidinha aqui, a gente pensa que vai subir de novo e aí acaba comprando. Ok, compre, mas coloque o seu gerenciamento de risco. Se você errar a operação, em vez de você perder, que nem foi essa queda até agora, mais de 76%, você perde aqui o que? Quanto? 2%? 2,5%? E segura, porque dias após veio mais queda forte. E aí, quando pensa que vai recuperar de novo aqui, cai novamente. Então, se você não tiver o gerenciamento de risco o tempo todo e saber identificar padrões de reversão de tendência, você está perdido nesse mercado. Nesse módulo, a gente vai ter várias aulas de formação de padrões de reversão de tendência, tanto de baixa para reverter para cima, quanto de alta para reverter para baixa. Vou trazer vários padrões, a gente vai estudar exaustivamente, um a um, para que você fique afiado nisso. Muitos padrões são repetitivos, como falei. Por exemplo, padrão de engolfo de alta, que é quando um candle faz um topo mais alto que o candle anterior. Aqui não estava tão claro, mas é um engolfo de alta sim, é um padrão de reversão, ou seja, ele estava numa queda, aqui ele reverteu. Foi por pouco tempo? Foi, porque depois veio aqui, ó, outro engolfo de baixa. Só que agora revertendo de alta para baixa. E aí veio mais queda. Então as pessoas normalmente erram por desconhecer ou pelo próprio sentimento. E aí eu preciso falar de dois sentimentos predominantes no mercado que você tem que ter em mente. O primeiro sentimento é a ganância. Chegando aqui, a pessoa já estava num bom lucro, nesse topo, num bom lucro, ela não quer perder 4%, às vezes ela está num lucro assim de
300, 400, 500%. Ela não quer perder 2, 3, 4% aqui com a ganância. Fala, não, vai subir, vai crescer para tanto, porque eu escutei determinada pessoa, fez um vídeo falando que vai chegar a 200 mil dólares. Surreal. Então ela prefere segurar, acreditando nisso, e aí você acompanha os vídeos diários, vai falar, hoje está subindo, hein? Se romper aqui, vai chegar a tal ponto e tudo mais, e você fica esperando, esperando, e o movimento vai caindo, caindo. O outro sentimento que é prejudicial no mercado é o medo. O medo ele te faz travar nas operações. Você vê uma oportunidade, aqui, por exemplo, já estava vindo uma queda forte em setembro de 2021, e aí chega aqui, ó, no fim de setembro, você vê uma oportunidade de um padrão de reversão que fez aqui, e você não entra por pensar que não vai conseguir romper esse topo e que pode cair mais. E aí o que que faz o movimento no dia? Já dá aquela explosão. E aí você fica com medo, não, mas já subiu demais, chegou aqui nesse outro topo, eu acho que daqui agora cai, porque eu escutei fulano falando que vai cair. E aí você não entra e os dias seguintes vão embora. Quando chega aqui em cima, aí você fala, nossa, me convenci. As pessoas fazem isso, reparem. Me convenci, eu escutei mesmo falar que ia chegar a 65 mil dólares. Vou comprar agora que só vai subir. E aí o que acontece no mercado? Cai. Então, a análise gráfica, meus amigos, é para a gente ter o conhecimento e as probabilidades ao nosso favor, para não operar principalmente em topo. Quando aqui as pessoas estão falando que vão subir muito mais, se a gente já entrou aqui de baixo, quando viu o padrão certo de reversão, na hora que você escuta isso, é a hora que você vende. Quando as pessoas estão querendo comprar, você vende. Quando você chega num fundo, que nem estamos agora, que as pessoas falam, inclusive eu me coloco nisso, que eu falei que ainda tem uma possibilidade de queda até 14.500. Agora, no dia de hoje, está praticamente revertendo essa possibilidade, mas até eu falava, vai ter queda. Então, estava escutando muitas pessoas falando que ia ter queda, ter queda. O que que a gente precisa fazer nesses momentos? Comprar. Eu, apesar de falar que tem queda, eu fiz entradas nos últimos dias em vários ativos, tá? Eu estou vendo alguns fundos interessantes, estou apostando aí para um longo prazo. Mas é o ponto que a gente tem que comprar, quando a pessoa está querendo vender por achar que vai cair mais. Muita gente está fazendo isso. Segurou até agora, está com prejuízo de 76%. Ele fala, não, aí ele tem aquele pensamento perdedor. Ele fala, não, é melhor eu vender agora com 76% de prejuízo do que ficar a zero. Mas o ativo ele não chega a zero. A probabilidade disso ocorrer, principalmente com Bitcoin, é quase zero de chegar a zero. Então, é um comportamento irracional. E se você não tiver uma mente de investidor, eu vou trazer também aulas aqui sobre isso mais para frente, tá? Da mente de investidor. Você se abala com isso também. Você vê uma notícia positiva, negativa, se você está aqui no prejuízo, fala, não, eu vou vender hoje mesmo, senão eu vou me ferrar mais ainda. E é normal isso daí, principalmente no começo. Outra coisa que manda na análise gráfica é o tempo que você dedica ao gráfico. Isso eu não estou querendo dizer que você vai ter que agora ficar 24 horas na frente do gráfico. Eu falo, não, é o decorrer do tempo. Por exemplo, eu já estou indo para o quarto ano de acompanhar todos os dias análise gráfica. Todos os dias eu estou vendo e fazendo minhas análises. No último ano agora, de 2022, que eu iniciei fazendo os vídeos aqui no canal. Mas eu já venho no mercado desde 2017 e comecei a estudar um pouco depois, em 2019. Então já vai para 4 anos que eu acompanho todos os dias e faço minhas análises. Faço minhas operações, entrada e saída. E aí confesso para vocês que o mercado não é só acertar. É impossível o trader que diz que acerta todas as operações. É quase impossível, tá? Então aqui são os pontos iniciais. Não sei se essa introdução se estendeu, mas enfim, eu acredito que quanto mais do básico você vem no conhecimento, mais forte você ficará no futuro com o avançado. Então esses pontos que eu chamei a atenção, faça uma reflexão. Claro, se tiver dúvidas, só perguntar nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E vamos agora para a segunda parte da aula, que é suporte e resistência. Então, estou no gráfico do Bitcoin, gráfico diário. Recomendo que você abra o seu TradingView.
Se você não tem conta ainda gratuita, recomendo que faça. Tivemos uma aula ensinando como criar a conta e como configurar o TradingView. Então, por favor, vá aqui na descrição do vídeo, clique lá no link para a playlist das aulas e comece da aula 1 para pegar esse conhecimento. E recomendo que você não use nenhum indicador nessa fase da aula, nesse momento que a gente está em aprendizado. Os indicadores eu vou adicionando pouco a pouco, um a um, explicando todos o que eu utilizo. O que você vai aprender aqui é a forma como eu opero, quais são os indicadores, o porquê que eu utilizo, explicar para que serve, como que eu me oriento por eles, e todos esses detalhes vai ser bem com calma. O básico do TradingView, para quem ainda não tem tanta intimidade, está aqui, ó, no padrão gráfico de horário. Então temos aqui 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, e aí tem de um dia. Então você vai clicar aqui, se tiver 5 minutos o seu, você clica lá em cima e muda aqui para o dia. E aí você terá cada candle desse equivalendo a um dia. Então, o que é o suporte? São pontos que o ativo bate e que não perde, que segura ali, que ele vem de cima, vem caindo forte, segura. Então, o que eu quero convidar a você a fazer o exercício: pegar várias criptomoedas com gráfico vazio, sem indicadores, e traçar suporte e resistência, conforme eu vou ensinar agora. Então, pensando na estrutura de um suporte, é o ponto onde o ativo chega, bate e não perde mais. Ele bate e sobe, como se fosse um chão você jogando uma bolinha de ping-pong. Você está num apartamento, sei lá, 18º andar. Se você jogar uma bolinha de ping-pong no chão do seu apartamento, ele vai bater no chão e vai subir. Não tem como ele vazar para baixo, o apartamento de baixo. Então a lógica do suporte é isso, como se fosse o piso ali, onde o ativo chega e dali não passa. Então dessa forma a gente pega aqui, ó, essa ferramenta linha de tendência. Se você não achar ela aqui em cima, eu tenho esse atalho aqui, depois vou ensinar isso daqui também. Você pode vir aqui em linhas e aqui em cima, linha de tendência. E aí você pode pegar aqui, ó, clicar para favoritar a linha de tendência que sempre vai aparecer para você como disponível. Então você clica aqui e aí você traça, ou melhor, vamos para a linha horizontal, é melhor, que aí você não precisa ficar segurando aqui o fundo. Linha horizontal, a mesma coisa, clicou aqui em linhas, aí você vai procurar a linha horizontal, favorita e pronto. Então você clica aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele já marca aqui qual que é esse valor. 15.569 dólares é o fundo do Bitcoin. E por quê? Ele bateu aqui no dia 9 de novembro, subiu. Bateu aqui dia 21 de novembro, dia 22 de novembro, não furou aqui para baixo e subiu. Então essa região a gente chama de suporte. Região essa que quando você quer fazer uma operação é muito importante, pois a oportunidade melhor quando você já identificou um suporte é na hora que ele vem aqui bater na linha. E aqui que você deveria comprar e aí segurar. Se recuar muito, você vai ajustar o seu alvo. É isso que eu falei na aula passada, de ter alvos, né? Metas. Se você vai querer vender, ou se você acredita que bateu aqui, vai subir muito mais para cima. Então aí a decisão depois que você vai tomar, né? Depois que o ativo já subiu, chegou no alvo estipulado, você acredita se vai segurar nesse alvo, ou seja, se você deve vender, ou se você deve segurar porque vai subir muito mais. Então quem fez a entrada aqui, ó, no dia 22 de novembro agora, recente, está se dando bem. Está ganhando mais ou menos aqui, quem pegou bem no fim, em torno de 8,60%. Maravilha, já poderia até ter vendido aqui em cima, pois aqui chama atenção que vamos para o oposto do suporte, que é o quê? A resistência. E o que é a resistência? É o ponto que o ativo bate, é como se fosse o teto da sua casa, do seu apartamento. Você jogar a bolinha lá, ele vai bater e vai voltar para baixo. Então ali seria o teto. Então resistência que a gente fala, chega um ponto que o ativo vai e que ele não consegue romper ali e volta. Então houve uma resistência, uma rejeição. E aqui nessa última movimentação foi muito clara, que foi aqui, ó, nessa altura de 17 mil
$820. Aqui onde fechou os candles. Porém, se a gente considerar esses candles, esse candle aqui anterior, essa agulhada, né? A gente pode subir isso daqui para ficar mais claro ainda, em torno de $18.049 aproximadamente, tá? Vou deixar aqui, tá ruim de controlar. $18.045, vamos deixar assim porque teve essa agulhada aqui. E anteriormente, no dia 10 de novembro, também houve uma agulhada na mesma região que não conseguiu evoluir, por isso aqui é uma resistência. E para você mudar a cor tanto do suporte quanto da resistência, tem aqui, ó, ferramenta aqui de linha. E aí você estipula aqui, no caso da resistência, eu coloco como vermelho, estipula aqui a largura, né, se quer mais fininha, mais grossa, eu deixo na largura 2. Com isso a gente tem o movimento atual do Bitcoin já traçado suporte e resistência. Porém, a gente considera apenas que estamos presos dentro desse canal que compreende a região de $15.569 a $18.045. Mas durante esse caminho tivemos alguns pontos diferentes de suporte. Por exemplo, essa região aqui de fundo, $16.430. Vamos colocar uma linha aqui. Então clicou aqui na ferramenta de linha horizontal, soltou aqui, clica de novo na linha, vai aparecer aqui, ó, nas ferramentas, e muda a cor para verde. Porque o que aconteceu aqui? Depois da resistência de $18.045, caiu forte, mas segurou aqui nessa região, deixou uma agulhada para baixo e subiu. Desde então, não perdeu mais. Veio aqui no dia 30 de dezembro, também deixou uma agulhadinha para baixo, mas no mesmo dia se recuperou. Então, os candles fecharam acima. Quando fala candle fechar acima, é o corpo do candle. Pois o candle, repare que ele tem um pavio para cima, um pavio para baixo, na maioria das vezes. Alguns não, mas a maioria sim. Isso significa que quando deixa essa agulhada, por exemplo, essa daqui do 30 de dezembro foi clássica, formou essa agulhada, significa que para baixo dessa região há um interesse comprador muito forte. E o porquê que aconteceu isso? Por causa do suporte anterior do movimento. Então aqui, muita gente estava entrando, isso faz com que o preço suba rapidamente no mesmo dia e gere essa linha aqui, esse pavio para baixo, tá? Se vocês tiverem dúvidas mais básicas, por favor, peço que deixem nos comentários. Estou me policiando. Muitas vezes, pelo conhecimento, a gente acaba tendo na mente da gente que as pessoas entendem tudo que a gente está falando, mas se tiver dúvidas, por favor, deixem nos comentários, tá? Não sei se eu estou indo muito avançado, me corrijam, por favor, tá? Então, mais um suporte aqui. E temos também mais uma resistência. Essa região aqui, ó, no dia 20 de dezembro de 2022, deu uma agulhada aqui e caiu. Depois veio mais queda. Depois tentou mais algumas vezes vir para cima, não conseguiu, voltou. Depois aqui também, não conseguiu, voltou e voltou mais feio até o suporte novamente e agora está se recuperando. Então podemos afirmar aqui que a resistência, desconsiderando as agulhadas, está aqui na região de $16.934. Eu clico aqui no lapisinho, mudo a cor, fica vermelha. Viu como traçando dá para a gente operar e ganhar dinheiro? Porque olha só, se não conseguir romper agora, 19.934, e apresentar algum padrão que vocês vão aprender nas próximas aulas de reversão, como foi aqui, olha só, tocou aqui na linha, já tinha tocado uma vez, várias vezes, tocou aqui no dia 26 de dezembro na linha, não conseguiu romper. Depois abriu um candle vendedor que rompeu o corpo do candle comprador anterior, ou seja, um candle de baixa, vermelho, que furou o fundo aqui do candle anterior verde. Isso é um padrão que é chamado de engolfo de baixa. Então aqui está bem claro esse padrão. Se você estava na operação aqui, bateu na linha, você já tinha que ficar de olho aberto. Não rompeu. Opa! Então, onde eu ia colocar o meu stop, que é o meu gerenciamento de risco? Para baixo desse candle aqui, em torno de 16.792. E o que aconteceu? Dito e feito, rompeu o fundo
engolfo de baixa, mais queda para os próximos dias. E aí, qual que é a tendência, já que a gente delimitou agora o suporte e resistência mais de curto prazo? A probabilidade é que ele voltasse aqui para o fim. Então, essa agulhada aqui fica muito clara, eu insisto de novo. Aquele que saiu da operação aqui, vendo o padrão de reversão e vendeu, ele vai comprar aqui, porque era suporte do movimento anterior. Então, por isso que houve essa grande agulhada aqui que ficou para baixo e subiu rapidamente. Então, as pessoas acreditaram nisso. Da mesma forma agora, ó, quem sabe até as 21 horas a gente não rompe isso. Estou gravando na data de hoje mesmo, que eu estou colocando o curso, vocês vão ver pelo preço. Se não romper aqui às 21 horas, bater aqui e começar a abrir um candle para baixo, a gente vai ter que prestar atenção na movimentação. E o problema é que esse candle já está bem grandinho. Então a gente teria que pensar aqui, ó, tem um stop, se estiver entrando aqui nesse topo, então já é muito arriscado. Mas se estiver entrando, o stop tem que ser abaixo aqui do candle de hoje, em torno de 16.637. Porque se vier abaixo, mau sinal, padrão de reversão, mais queda. Eu estou falando aqui de suporte e resistência e já ensinando algumas coisas de padrão, né? Mas vamos gravando isso. Quanto mais a gente repetir, mais você grava. No começo eu sei quanto é difícil, quantos livros de padrões técnicos eu li, mesmo tendo feito 6 cursos. É capaz que vocês falam, nossa, esse lobo é burro. Não é, cara, que para gravar tanto padrão, tantos detalhes, é o tempo. Então, eu volta e meia ainda compro o livro de análise técnica para me aperfeiçoar. Aí eu revejo pontos que eu falo, caramba, eu tinha até esquecido disso, vou começar a aplicar. E assim, o dia a dia da gente acaba deixando de lado muitas coisas, né? Então é isso que a gente deve seguir. Vamos lá pegar mais alguns pontos aqui só para exemplificar. Aqui a gente tinha uma resistência clara no período de 30 de novembro até 11 de dezembro. Aqui era outro ponto importante. Então a gente pega a linha novamente e coloca aqui, ó. Agora continua como resistência, pois estamos abaixo, então não muda a cor. Durante essa movimentação, tentou furar uma vez, não conseguiu, duas, aí veio mais para baixo um pouco nos dias, depois veio a terceira vez, tentou furar, não conseguiu, aí ficou 2, 3 dias, chegou de novo na mesma região, não conseguiu. Então aqui a gente começa a ter uma percepção de quando pode romper uma resistência. Quando bate várias vezes no mesmo ponto, insiste e não cai tanto, a gente pode entender que está ocorrendo uma força que logo mais vai romper. E aí o que a gente faz? Entra aqui nesse topo esperando, aí fica 10 dias aqui parado esperando? Não. Você vê um movimento aqui, quando romper você poderia fazer uma entrada. Só que aqui, ó, como tinha uma agulhada grandona, a sua entrada seria bem para cima, em 17.452. Tanto para entrada quanto para stop, pessoal, considere as agulhadas aqui, ó. Vamos medir aqui quantos por cento dá mais ou menos uma agulhada, em média. Ó, essa agulhada aqui, ó, essa foi uma grande agulhada, 1%. Essa outra aqui, 0,74%. Vamos pegar outras aqui para a gente ter uma base. Mais 1,22, mais 0,81, ou seja, se você quiser traçar diferente do que eu traço, eu desconsidero as agulhadas, tá? Mas se você quiser traçar diferente, você pode puxar até o fundo. Só que não fica tão preciso, porque tem momentos que ocorrem agulhadas, momentos que não. Por exemplo, se eu tivesse trazido aqui, nessa região do fundo dessa agulhada, eu teria perdido essa operação aqui, ó. Chegou perto, mas nem encostou na linha. Então você tem que considerar essas agulhadas, por isso que eu deixo assim, pegando somente o corpo do candle, e não essas agulhadas, não esses pavis, tá? Então aqui é a mesma coisa, espera romper aqui, essa região, ó, em torno de 17.057 dólares, que foi essa agulhada para cima, aí sim dá uma entrada boa, quem está de fora, né? Porque quem está dentro, a hora de realizar é aqui, na resistência. Aí você pode falar, poxa, mas e se continuar subindo? Ok, para o trader, o que interessa não é o preço do Bitcoin, e sim a oportunidade que você comprou no fundo e você vendeu no topo do movimento. Se for para cima, beleza, aguarda, porque após um rompimento, normalmente o ativo faz isso, ó, ele sobe e depois volta aqui, ó,
e você entra de novo na hora que ele fizer o reteste. Então já estou até ensinando esses padrões aí, mas tem que ter essa malícia, porque o que acontece? Por exemplo, se você tinha entrado aqui, ó, no dia 19 de dezembro na região do suporte, US$ 16.408. Você teria a oportunidade já no dia seguinte de ter vendido aqui no topo. Mas então, você não vendeu. Beleza, aí você ficou esperando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Sexto dia teve a possibilidade de novo. Aí você não vendeu. Aí você ficou esperando mais 1, 2, 3, 4 dias. Chegou no fundo novamente do canal e você já nervoso aqui. Vem uma agulhadona dessa, fala, nossa, perdeu o suporte, vou vender aqui. Aí você vende aqui. Vende aqui no prejuízo. Ah, mas pelo menos um prejuízo pequeno, eu gerenciei meu risco. Mentira. O gerenciamento de risco é na hora da operação. Não adianta você entrar numa operação e falar, depois eu ponho, depois eu vou ver onde eu vou colocar. Não. Era aqui o gerenciamento de risco. Então você não pode perder a oportunidade. E quantos dias eu narrei aqui que você ficou esperando e aí você acaba vendendo? E se você não vendeu, fala, não, vai bater no suporte, vai segurar que eu sei, estou dominando a análise técnica, agora eu sei que vai bater aqui, vai subir rapidamente e eu vou ficar. Agora, depois de mais 1, 2, 3, 4, 5 dias com hoje, agora que você está tendo a oportunidade de vender de novo. Então, quando tem possibilidade de venda com lucro bom, realize. Não interessa o movimento subir forte, não fique nervoso que uma hora o mercado vai cair. Que nem aqui, movimento passado, 14 de dezembro. Veio aqui, ó, rompeu US$ 18.045, veio com tudo. Povo desesperado aqui comprando, tanto é que ficou essa agulhada porque muita gente estava saindo por se tratar de uma resistência anterior. Muita gente que entrou no fundo do movimento já estava ligado nisso. Reparem que a gente foi construindo esse traçado. Primeiramente, tínhamos só o fundo e o topo. Então, a pessoa que estava nesse movimento aqui de fundo, que talvez no dia seguinte não vendeu aqui, já sabia, opa, aqui é resistência, quando chegar aqui eu vendo. Se ela segurou, beleza, mas ó, quantos dias? Mais de mês, né, se ela não vendeu. Esse é o risco de não vender aqui, na hora da resistência. Mesma coisa agora. Se rompermos aqui, vier aqui, venda da mesma forma. Espere o mercado se decidir, pois nada impede de o mercado jogar contra você, ó. Ficou esperando aqui, já veio no dia seguinte um padrão aqui de baixa, que já não ficou bonito. Eu falei nos vídeos que eu faço de análise sobre esse padrão, eu falei, ao meu ver, é mais queda e queda forte. E foi o que aconteceu. Então a oportunidade de quem segurou aqui e não vendeu, está sofrendo até agora. Muitas vezes comprou aqui, ó, até num ponto que era de rompimento, num ponto certo, correto, mas aí ficou se iludindo achando que o Bitcoin ia romper daqui e ia voltar para US$ 100.000 e não vendeu. Aí ficou amargando agora já num prejuízo grande, torcendo, virando torcedor do ativo para que chegue no ponto de venda. Pessoal, não sei se eu me alonguei muito nessa aula, mas eu trouxe esses conceitos. Recomendo que vocês façam esse exercício de marcar suporte e resistência do movimento, porque só com isso você consegue operar muito bem em qualquer situação. Tanto faz se o mercado está vindo para baixo quanto para cima, você vai encontrar oportunidades e não vai ficar virando torcedor de ativo para voltar subir até o ponto que você comprou. Isso ocorre também porque muita gente que comprou nesse topo, o que vai acontecer? Quando chegar de novo, as pessoas aqui, ó, compraram aqui, só viu queda, estão chorando, estão nervosas e não venderam ainda os ativos no prejuízo. Não quer vender no prejuízo. Quando o ativo volta no mesmo ponto que deixou essa agulhada para cima, significa que muita pessoa comprou aqui nesse topo. Quando chegar nessa região, essas pessoas no desespero falam, o Bitcoin não presta. Vou vender, nunca mais mexo com esse negócio de Bitcoin. E vendem. Gera uma pressão vendedora tão forte que não consegue romper na hora, por isso se torna uma resistência. Uma coisa que eu já ia esquecer, quando o ativo rompe uma resistência, automaticamente esse ponto vira um suporte. Então vamos considerar aqui, ó, vou deixar de vermelho, porque na movimentação aqui entre o dia 22 e 23 de novembro, aqui era uma resistência. Rompeu, veio para baixo, segurou um pouquinho, rompeu de novo 30 de novembro. A partir desse momento do rompimento de uma resistência, ela automaticamente se transforma em um suporte. Tá? É a teoria da resistência que vira suporte.
e vice-versa. Suporte perdido se torna automaticamente uma resistência. Então tenham isso em mente também. Espero que você tenha gostado e amanhã daremos continuidade trazendo linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. Vamos explicar do que se trata e como você pode operar utilizando essas linhas ao seu favor. Mesmo que o mercado esteja em queda ou em alta, tanto faz, você consegue operar da mesma forma, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.